Eu pensava que eu tinha tanta fé, mas depois eu descobri que na verdade eu tinha coragem, porque a fé é a coisa mais racional que nós podemos ter. Lá em Mateus, no capítulo 14, nós encontramos Pedro andando sobre as águas. Os discípulos estavam no barco e Jesus aparece andando sobre elas, e Pedro diz o seguinte no verso 28: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Ó pequena fé, por que tu duvidastes? Uma coisa muito interessante é que aparentemente Pedro afundou por falta de fé. E por que eu disse que a fé é a coisa mais racional? Simplesmente pelo fato de que ter fé, assim como nós vemos em Hebreus 11, é a capacidade de acreditar no poder de Deus. Simples assim. Se Deus é o criador do universo e de todas as coisas que existem, e ele porta todo o poder existente, logo ter fé é simplesmente saber que ele fará qualquer coisa, que nada é impossível para Deus. Logo, toda doença, todo problema, toda situação é simplesmente exterminado pela ação de Deus. Obviamente que Pedro afundou porque ele começou a dar mais atenção às circunstâncias exteriores do que no próprio Jesus. É impossível que ele não tenha visto a gravidade dos ventos ou a altura das ondas, mas quando ele andava, ele estava tendo em mente que Jesus era poderoso o suficiente para controlar toda aquela situação. Mas a partir do momento em que ele começou a dar mais atenção às ondas, ele duvidou. Caramba, será que Jesus realmente é capaz de controlar tudo isso? E olha que estranho, Pedro já estava andando sobre as águas, ele já estava quebrando todas as leis físicas, mas ainda assim ele caiu porque ele pensou consigo: Jesus não é poderoso o suficiente para controlar todo esse cenário. Então isso nos indica claramente que fé é racional, porque se Pedro olhasse para a situação sabendo que Jesus era capaz de controlar todas as coisas, ele não teria afundado. Isso serve de lição pra gente. Não espere que você vai jogar pro alto e vai falar: Deus vai fazer. Não. Ter fé é você pensar: eu sei que Deus é capaz de fazer, eu sei que Deus é poderoso o suficiente para fazer, mas assim como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e se Deus não fizer agora, é simplesmente porque não é o tempo certo para que o que eu estou querendo aconteça. Não baseie a sua fé no fato de que Deus pode fazer, Deus quer e vai, se estiver no tempo certo. Então saiba que fé é extremamente racional, porque é simplesmente você dar a Deus o mérito de quem Ele é, poderoso o suficiente para fazer qualquer coisa.